Esses dias eu estava fazendo o meu devocional e eu estudei algo que eu gostaria de compartilhar com você, que vem desse devocional aqui, ó, Descobertas de Fé. Se você não conhece, esse aqui é um devocional escrito pelo Rodrigo Silva, um arqueólogo, teólogo muito famoso no Brasil. E nesse devocional, ele fala sobre a liberdade sem Deus. E eu comecei a me questionar sobre, será que é realmente possível ser livre no mundo que nós vivemos hoje? Será que a nossa sociedade ela nos favorece sermos livres? Essa ideia de seja livre, seja você mesmo. Muitas marcas grandes, né, grandiosas, falam sobre essa ideia de você ser livre, de você ser você mesmo, de você é, encontrar a sua essência e seguir a ela. Mas eu muitas vezes me pergunto, né, o que é realmente ser você mesmo? Né? Quando a marca fala seja você mesmo, mas para você ser você mesmo, você tem que comprar a roupa que eles indicam, que eles vendem. Então toda essa ideia de trazer liberdade para você, será que realmente é uma liberdade? Então quando eu estava trazendo esse conhecimento para esse dia que eu estava estudando isso, me veio muitas frases aqui muito interessantes. Por exemplo, o Rodrigo escreve assim: é fato que a religião às vezes soa rígida demais. Lá fora, tudo parece ser permitido: amar livremente, curtir o hedonismo sem culpa, a busca pelo prazer, no caso. Muitos até dizem: minha mente, minhas regras, meu corpo, meu reino, ou meu corpo, minhas regras também, meus prazeres, meu paraíso. E aí a gente vê muitas pessoas falando que países secularizados são os países onde as pessoas são mais felizes. Só que aí aqui ele vai trazer estudos, por exemplo, que indicam que esses mesmos países que se dizem secularizados, que se dizem de pessoas muito felizes e satisfeitas, são os países que apresentam as maiores taxas de suicídio, principalmente entre os jovens. Então a gente pode ver, por exemplo, a Suíça, que é um lugar, não lembro se é a Suíça, não, acho que é a Suécia, desculpa. A Suécia é um desses países onde se diz que é muito bom de se morar, mas é lá onde existe o maior número, taxa de suicídio, e principalmente entre jovens. Então, Japão, Coreia, esses países também com essas culturas onde existe muita pressão sobre o jovem, né? Inclusive, países lá dessa parte, Japão, Coreia, tudo mais, existem lugares onde eles têm uma carta que eles podem assinar, se eles quiserem se matar, eles meio que têm essa possibilidade. Ele vai aceitar essa carta, escreve, assina essa carta e ele tem meio que um livre arbítrio de simplesmente se matar, se suicidar, se esse jovem não achar que ele está feliz na vida dele. E aí eu pergunto, como é que um jovem consegue tomar uma decisão dessa? De tirar a própria vida, sendo que é justamente nessa faixa adolescente, jovem, que vai ter inúmeras mudanças, tanto hormonais, que levam a tipos de pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. Como é que você pode tomar uma decisão tão drástica sobre sua vida inteira nesse momento, né? Então, com essas e outras eu comecei a me questionar sobre essa liberdade que o mundo diz que nós temos. Será que realmente nós somos livres? E aí, continua, né? Muito do que se bebe, come ou veste, por exemplo, não vem de gostos pessoais, mas de uma obrigatoriedade imposta pelo marketing que convence a gastar o que não se tem para suprir falsas necessidades. Então eu lembro de um tempo atrás, e provavelmente você deve lembrar também, daquela febre que teve de você gastar rios de dinheiro com roupa, com cintos. Eu lembro que até tinha um termo de um jovem lá que tinha gastado mais de 20 mil dólares em um cinto que nada mais era do que, tipo, sei lá, uma faixa não atravesse, sabe? Daquelas da polícia que colocam não atravesse aqui. Era mais ou menos aquilo. Então teve esse tempo onde loucamente as pessoas gastavam o que não tinham para se sentirem aceitas no meio da sociedade. Então aquele jovem, para ele ser aceito, para ele se sentir aceito, na verdade, não é nem ser aceito, mas para se sentir aceito, ele acreditava que ele tinha que fazer aquilo e ele recebeu aquela atenção, né, das pessoas. Olha, todo mundo começou a saber quem que ele era. Mas será que ele recebeu a atenção realmente que ele queria? Será que era isso mesmo que ele estava buscando? Ou será que isso foi só uma rápida ascensão para uma rápida queda também? Onde está esse jovem hoje? Ele sumiu, ninguém mais sabe dele. Ele apareceu, recebeu atenção, e depois ele sumiu também. Será que isso é você se sentir aceito? Quer dizer então que para eu ser livre, eu preciso estar de acordo com o que todo mundo está fazendo? E quando eu estou falando isso, não estou falando certo e errado, mas estou falando assim,
Será que para eu ser aceito na minha sociedade eu tenho que vestir uma camisa verde, sendo que está todo mundo usando uma camiseta verde? Ou será que eu tenho que usar um certo tipo de corte de cabelo, porque todo mundo está usando esse tipo de cabelo? Ou será que eu tenho que ter um tênis específico? E é isso que o marketing ele traz pra gente, né? Então, por exemplo, a indústria do iPhone, né? Por que tantas pessoas elas sempre trocam todo ano o iPhone para ter um iPhone novo? Não tem uma explicação. Você não precisa ter um iPhone do ano, né? Necessariamente você trocar do iPhone 15 para o 16, ou sei lá qual iPhone que está hoje, não necessariamente vai mudar nada. Um iPhone para outro ele não vai ter um grande salto que você tem que trocar. Mas tem muitas pessoas que trocam, simplesmente porque elas querem ter a sensação de ter o iPhone do momento. Pessoas passam uma noite inteira no lançamento do iPhone para ter o novo iPhone. E o que isso muda na sua vida? Você ser o primeiro a ter um iPhone. Não muda nada. Você vai ser o primeiro a ter iPhone e aí, nas suas conversas, você vai começar a trazer: olha, eu fui o primeiro a comprar um iPhone. E as pessoas vão falar: pô, que legal. Massa. Ou seja, você acaba querendo buscar uma atenção externa por algo que não necessariamente cumpre esse papel de realmente te trazer uma atenção que seja profunda ou que tenha um significado. Mas é uma aceitação ou uma atenção que não te traz significado nenhum. Então essa ideia de o mundo te trazer liberdade e tudo mais, será que ela é uma verdade? E ele vai continuar. Então, olha essa frase aqui, eu acho que é a frase que me fez querer fazer esse vídeo. Que essa frase é a seguinte: a moda, a música e o entretenimento são uma espécie de pedágio que as pessoas pagam para serem aceitas pela sociedade de consumismo. Olha isso. Essa frase aqui é muito forte. Então a moda, a música e o entretenimento são uma espécie de pedágio que as pessoas pagam para serem aceitas pela sociedade do consumismo. Ou seja, meio que eu preciso pagar esse pedágio de consumir isso para ser aceito na sociedade. Eu tenho que andar dessa forma, comprar esses produtos, ouvir esse tipo de música para ser aceito no meio da sociedade. Quantas empresas de marketing elas constroem toda a sua narrativa em cima de você fazer parte de algo? Então, na neurociência, no estudo da mente humana, a gente percebe que o quê? A principal busca do ser humano, aquilo que ele mais deseja na vida dele, é ser aceito, ser amado e se sentir importante. Então, ele vai buscar essas três coisas como uma pessoa sedenta busca água, né? Então, a busca ser importante, se sentir pertencente e ser amado. E essa busca meio que norteia todas as estratégias de marketing que existem, né? Então, hoje, quando você pensa em Apple, por exemplo, como o exemplo que eu dei antes, você se sente pertencente a um grupo superior quando você tem um Apple. Parece que quando você está num grupo, quando você vê um monte de pessoas que usam Android, você falar que tem um Apple é como se você fosse um ser superior. Muitas pessoas agem dessa forma, né? Olha, aquela pessoa tem um Apple, ou aquela pessoa tem um MacBook. E aqui eu não quero nem entrar nesse assunto de transmitir autoridade, porque obviamente você transmite autoridade, mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar no assunto exatamente do quê? De uma indústria que foi construída em torno de algo para fazer você se sentir importante, se sentir pertencente, se sentir amado de alguma forma. Então não só a Apple, mas outras marcas de roupa, por exemplo, fazem isso. Quando você compra um Nike, você compra um tênis da Nike, você já sente que você é um atleta, né? Você já sente que você é uma pessoa de alta performance. Então todas essas ideias, todas essas construções, elas foram feitas justamente para fazer você se sentir diferente, se sentir livre. Mas na verdade, se você parar para pensar, você nada mais é do que um escravo, você não é necessariamente livre. E aqui, nessa reflexão que a gente está fazendo, vai falar assim, ó. Rodrigo fala assim no caso, né? Eu sei que mandamentos da Bíblia são repletos de nãos. Não faça isso, não mate, não adultere e tudo mais. Mas você sabia que um não é mais libertador que um sim? Quando Deus disse não comam do fruto dessa árvore que era proibida, o que ele estava dizendo exatamente? Ele está falando assim, ó, você pode comer de todas as outras árvores. Então, Deus deu essa liberdade a Adão e Eva de comerem todas as árvores, inclusive da árvore da vida, né? Imagina você comer da árvore da vida que te garantia ter a vida eterna. Então, quando a serpente disse coma deste fruto, na verdade ela delimitou as opções e tirou a liberdade deles. Então, por exemplo, quando a gente olha hoje pornografia, a gente olha para as drogas, o que realmente isso é? Não é uma forma de liberdade, é uma forma justamente de escravidão, é o contrário. Então, quando você
Quando muitos profissionais dizem, use a pornografia à vontade porque é uma necessidade humana, você tem que suprir e tudo mais. O que realmente está acontecendo ali? Você está fazendo algo que daqui a pouco você fica viciado. Eu lembro muitas vezes, quando eu era mais novo, no meio que eu cresci, era muito comum, né? Essa questão da pornografia. Tinha até os dias específicos na questão da pornografia. Só que isso realmente era uma forma de você se sentir mais livre? O que realmente é liberdade? Essa que é a pergunta. Porque você fazer algo que te mantém ou que te traz cada vez mais necessidade de fazer aquilo, será que é uma liberdade? Será que você usar uma droga, como muitas vezes era transmitida essa imagem do cigarro, por exemplo, um tempo atrás, né? Todo mundo queria fumar porque via nos filmes o cara mais badass do filme, o cara mais incrível, mais machão do filme, com um cigarro na boca. E aí todo mundo queria usar o cigarro porque queria transmitir essa imagem, né? Essa imagem de eu sou superior, eu sou foda, ou eu sou algo do tipo. E aí a pessoa se sentia mais livre, né? Como se eu sou o dono do meu destino, eu sou fodão e tudo mais. Só que o que acontecia na verdade? A verdade é que quanto mais a pessoa fumava, mais viciada ela ficava. Então você não era mais livre ao fazer isso, você é cada vez mais escravo. Então é justamente isso que está falando aqui. É como o prazer de um vício que anula os demais prazeres. Então esse processo, ou esse caso, ele está te deixando cada vez mais viciado e anulando todos os outros prazeres que você tem na vida. Então no início podemos obedecer à ordem negativa não fumar, mas se cedermos e ouvirmos a voz da serpente, como diz no exemplo, a única coisa que escolheremos será a marca do cigarro, pois estaremos presos a ele. Então quando a gente não segue o caminho correto, como a gente está vendo aqui, porque a Bíblia diz muito não para tudo, vamos seguir para outro caminho então. Então quando você segue nesse outro caminho, muitas vezes você está diminuindo suas escolhas, porque tudo que a gente tem nesse mundo diminui as suas escolhas, enquanto Deus aumenta as nossas escolhas. Então nesse mundo que a gente vive com tantas formas de roubar a nossa atenção, de roubar o nosso foco, né, não se deixe enganar pela aparente liberdade desse mundo. É assim que termina essa meditação com a frase que eu acho sensacional. O não de Deus liberta, o sim do diabo escraviza. Então, o não de Deus, ele te liberta. Já o sim do diabo, ele te escraviza. Então, quando você olha para as coisas, quando você pensa sobre liberdade, pense realmente como você vê tudo isso e não necessariamente com a visão que as outras pessoas têm sobre você. Porque aquela marca que te fala seja livre, na verdade, ela está falando assim, você só será livre se usar a minha marca. Então você não é necessariamente livre, porque você tem que fazer alguma coisa ou existe alguma condição para você ser livre. Então se existe uma condição de eu ter que fazer alguma coisa para ser livre, você já não é mais livre, porque você tem que cumprir essa condição para ser livre. Então será que eu só consigo ser livre quando eu tiver com a camiseta da marca X? Ou será que eu só consigo ser livre quando eu tiver com o tênis da moda? Ou será que eu só consigo ser realmente livre quando eu tiver o melhor celular? Então, pense nessa liberdade. E você pode falar, Ângelo, mas você fala sobre produtividade, sobre a realização, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque quando você não é livre, você não pode escolher suas coisas. Você não pode ser produtivo, você não pode viver uma vida mais leve, porque você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida do outro. E quando você vive a vida do outro, não existe produtividade. Mas eu posso ser produtivo fazendo outra coisa? Pode. Mas a produtividade, o que eu realmente acredito sobre produtividade, é você fazer algo que te leve ao seu objetivo, que te leve ao seu sonho. Quando você está vivendo o objetivo dos outros, você pode até estar realizando tarefas ali, mas você não é realmente você não é produtivo, você não tem a produtividade leve, como eu chamo. Produtividade leve é aquela que te leva aos seus sonhos, e para você ir em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos, você tem que ser livre. Porque senão você pode estar correndo atrás dos objetivos e sonhos de outras pessoas. E quando você corre atrás do objetivo e sonhos de outras pessoas, quando você chega lá, você se arrepende. E o trabalho de você ir até uma montanha, subir até ela para você perceber que essa montanha não era a montanha que você queria subir, ela é muito pior, porque você vai ter que descer e vai ter que encontrar a sua próxima montanha. Pensa sobre isso e reflita sobre, será que você é realmente livre? Será que você está vivendo uma vida realmente livre? Ou será que para você ser livre, ou você se sente livre sobre as circunstâncias erradas? Será que você só se sente livre frente às coisas que o mundo mandou você fazer? Ou será que você é realmente livre por você tomar as suas próprias decisões e seguir os seus próprios caminhos? Pensa sobre isso, reflita sobre esse vídeo e deixa aqui sua curtida e o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!